do trabalho remoto, trabalho híbrido, da transformação digital. O que o doutor vê aí, que já está há tantos anos na área de direito, né? O que isso impactou? Como está o judiciário nesse momento com a transformação digital? Se pudesse falar um pouquinho de tudo, né? Eu acho que a principal mudança do Poder Judiciário para essa era digital foi a digitalização dos processos. Tá. Todos os processos agora que a justiça vai recebendo, eles são digitais. Nossa, isso Não existe mais aquela pilha Nossa Senhora. de papel que a gente via quando ia no fórum. Tá. Aquela coisa que você não conseguia nem andar pelo cartório. Tinha que pedir o Porque processo lá. aí a pessoa tinha que procurar, puxar, Nossa. isso não existe mais. Uhum. Isso ajudou bastante todo mundo. Sim. Aquele dia a dia lá, olha, né? Não, aquela fila no Mesma cartório. parte tinha que ir lá, né? Exatamente. Aquela questão das cópias, de obtenção Sim. de cópias para obter Nossa. a íntegra do processo. Mundo Isso analógico, melhorou né? muito. Esse mundo digital melhorou muito essa questão processual. E como os juízes lidaram com os juízes e os próprios advogados com as questões das audiências virtuais aí? Como que foi isso num primeiro momento para vocês? Foi diferente. Ninguém tinha esse costume da audiência virtual, ela não existia, né? Uhum. Era sempre presencial, então a gente foi aprendendo também. Sim. A gente também foi aprendendo a como se comportar, o juiz também foi aprendendo, o promotor, todo mundo foi aprendendo. Lidar com a tecnologia, Exatamente, né? Muita gente não tinha equipamento adequado, Sim. muita gente não entendia como mexer, como operar Sim. esse equipamento. De ligar e desligar o microfone, né? Né? Ou ligar a câmera. Nossa. Ou entender que a pessoa não, por exemplo, numa audiência de instrução, em que você vai ouvir testemunhas, que a testemunha tem que ficar afastada, que ela não pode escutar a outra. Então, Sim. todo um procedimento que foi difícil de aprender. Mas eu entendo que algumas audiências virtuais poderiam até continuar. Sim. Porque facilita, né? Facilita bastante, né? Por exemplo, audiências iniciais em que apenas que você mobiliza muita gente, exatamente, né? Você vai lá apenas para apresentação de defesa e tentativa de acordo. Uhum. Isso aí eu acho que poderia continuar virtual. Agora, aquelas audiências em que vai ter a oitiva das partes, as testemunhas, eu acho que é importante aquele contato pessoal, até com o próprio juiz. Claro. Para que ele perceba efetivamente. Sim. As até nuances exatamente, até pela própria experiência dele, nos interrogatórios, né, nos depoimentos, de ver quem que efetivamente diz. A gente sabe o a correto. prática, né? A prática diz. A prática diz isso. Sim. E é muito mais fácil você. Aquele litigante que tem interesse apenas no enriquecimento sem causa, é muito mais fácil para ele levar uma versão inverídica virtual, porque não tem aquele contato presencial e muito próximo do juiz, do que ele chegar lá, sentar na cadeira, olhar, defender aquilo, olhar, né? exatamente, olhar para o juiz, ver todo aquele entorno, né, e continuar com aquela farsa. Muitas vezes, assim, em outro contexto, não nesse contexto, mas às vezes a gente conversando com o pessoal lá do escritório, poxa, eu tô aqui de cabeça no negócio, eu sempre repito uma frase para quem convive comigo, fala, os olhos não mentem, né? Né? E quem tem a estrada, principalmente os juízes mais velhos, eles até pela linguagem corporal, claro, da maneira como a pessoa se comporta ali. Claro que um ou outro fica nervoso, a gente tem que verificar isso também, mas eu acho que eles conseguem verificar quem realmente está ali para uma causa justa, realmente foi prejudicado, e aquele que não, que está ali tentando alguma coisa. Sim. Né? Mas o doutor disse isso porque as audiências agora são 100% presenciais? Praticamente quase todas presenciais. Foi determinado pelo CNJ o retorno. Isso esse ano? Das audiências, foi determinado. Tá. Esse ano foi o ano que a OMS, né, 2023, em maio, né, determinou que o fim da pandemia, o fim da pandemia, declarou o fim da pandemia, então não teria mais a razão para esse meio isolamento, digamos assim. Né? E olha que loucura, né? Trazendo a vida da jornada híbrida, né? E dos benefícios, dos prós e contras, o doutor, pelo visto, é também um defensor da jornada das audiências híbridas
conforme... Parcial, parcial. Exato. Mas é um híbrido, né? Mas é um híbrido, né? Dependendo do tipo de audiência. Sim, mas é um híbrido, né? Sim. O doutor já entendeu onde híbrido. tem benefícios e onde não. É melhor. É um híbrido também. Né? Exatamente. Porque as coisas é muito difícil regredir É que você vai avançando na questão tecnológica, você precisa também aproveitar os benefícios, né? Esse avanço tecnológico. Claro. Para coisas úteis, que facilitem a sua vida profissionalmente também. Tá. Bom, como é que o doutor vê, estou encaminhando para o fim aqui, como é que o doutor vê, o doutor já falou, já imagina, mas como é que vê o futuro da jornada de trabalho? Vai consolidar realmente, híbrido é o... Eu acredito que sim, porque até hoje em dia, se você for disponibilizar uma vaga na sua empresa ou em qualquer outro lugar, qualquer empresário que for disponibilizar uma vaga e já colocar que você tem 1 ou 2 dias de trabalho híbrido, esse benefício... O empregado hoje, ele procura isso. Sim, tem muitas pessoas Ele procura essa questão dessa jornada híbrida, dessa possibilidade de ele não ter que ficar, às vezes, 2 horas no trânsito ou no transporte público para ir e 2 horas para voltar. Olha o tempo que a pessoa perde. É muito tempo. Exatamente. E ele perde produtividade também nisso, perde contato com a família. Então, eu vejo como uma questão até... Não diria que já está consolidada, mas que deveria estar. Sim. Deveria estar consolidada.